Novo. Nahamu. Nahamu é consolai, tá? Vamos lá de novo. Nahamu. Yomar. Ami. É igual o judeu fala assim, Eloheken. Já viram um judeu falando, eles não puxam na garganta? Eloheken. Vamos lá de novo? Nahamu. Nahamu. Yomar. Ami. Eloheken. Parabéns. O pessoal aqui é bilíngue. Se assentem. Eu não sabia que eles falavam tão bem hebraico, pastor. Pois a gente vai falar mais um pouquinho. E vocês vão sair daqui fluentes no hebraico daí. Tá certo? Senhores, aqui começa no capítulo 40 a segunda sessão principal deste livro. A primeira sessão deste livro, ela começa falando de julgamento. E é do capítulo 1 até o capítulo 39 do livro de Isaías. Do capítulo 40 até o 48, ele vai trazer promessas de restauração da terra. A palavra terra em hebraico é Eretz. É uma alusão à terra de Israel. Do capítulo 49 até o capítulo 50, ele vai trazer algo que os judeus chamam de Hatikvah Mashiach. Hatikvah Mashiach, que é a esperança e a expectativa messiânica. E quando chega no capítulo 58 até o capítulo 66, ele vai trazer a expectativa das bênçãos messiânicas milenares da nação de Israel. Aquilo que os judeus chamam de Ekhud Hamashaim, quando Deus implantar o reino milenar aqui na terra. Aos leitores mais atentos do livro do profeta Isaías, vocês vão observar que do capítulo 1 até o 39, a impressão que você tem é que você está olhando aos escritos do Antigo Testamento. A forma com que o profeta se apresenta, a maneira com que ele fala, é a impressão que você está vendo coisas do Antigo Testamento. Quando chega justamente aqui no capítulo 40, quando a primeira expressão que ele diz é Nahamu, ou seja, consolai, a impressão que se dá é que você entrou agora no ambiente do Novo Testamento. Tanto é que tem alguns críticos que dizem o seguinte: o capítulo 40 de Isaías até o 66 foi um deutero Isaías que escreveu. Um outro Isaías que não é o profeta original messiânico Isaías. Eu discordo dessa perspectiva. Mas é bom lembrar, a palavra Isaías, ou a expressão Isaías, esse nome, capítulo 1 até o 39, se você contar, lendo atentamente o livro, você vai observar que esse nome aparece 14 vezes. E do capítulo 40 até o 66, a palavra Isaías, ou nome Isaías, ele não vai aparecer mais. Claro que eu concordo nessa situação que o nome dele não aparece mais, pelo fato de que no capítulo 40 em diante, a ideia, digamos assim, o alvo, a meta do profeta é falar tão unicamente do advento e do aparecimento do Messias. Messias este que é, digamos, a alcunha do profeta Isaías. Nós todos, os estudantes da Bíblia, chamamos ele de profeta messiânico. É o profeta que mais falou, é o profeta que mais teve a expectativa do advento e do aparecimento do Messias. Tanto é que neste livro, se você observar atentamente, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41, você observa que o profeta Isaías, ele fala de Jesus.
quando João escreve dizendo: Isaías falou dele quando viu a sua glória. E glória esta, evidentemente, que João está dizendo que é o capítulo de número 6 deste livro. Então Isaías, diz a Bíblia, que num dado momento do seu ministério, da sua chamada, ele entra no templo e ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele observa ali que existe uma doxologia diante do trono. Doxologia são palavras de glória direcionadas a Deus. E existe ali um grupo de adoradores diante desse trono, que a Bíblia vai chamá-los de serafins. A palavra serafim, no hebraico, significa sarraf, ou seja, seres portadores de fogo. E esses seres, eles entoam diante do trono de Deus uma única frase de adoração. Eles não chamam Deus de onisciente, eles não chamam Deus de onipotente e nem de onipresente. Mas a única frase que eles dizem diante de Deus em língua hebraica é a que o texto diz, não que os anjos falam em hebraico. Eles dizem Kadesh, 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 Yahvé Tsavot, ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Agora, quando João diz, capítulo 12 do Evangelho, que Isaías falou de Jesus quando viu a sua glória, é o capítulo 6. Então nós descobrimos que o Senhor dos exércitos que tem no céu é Jesus Cristo de Nazaré. Tanto é, se você analisar a Bíblia, de fato Deus, ou Jesus, ele tem 4 exércitos. O primeiro exército que ele tem é a natureza. O segundo é a nação de Israel. O terceiro são os anjos. E o quarto exército de Deus, adivinha quem é? Não, adivinha é pecado. É você, igreja. Você é um soldado do Senhor. Vocês fazem parte do exército dele. Ele é Senhor dos exércitos. Agora, esse mesmo Isaías, ele também vai ter uma segunda visão messiânica. Mas já não é mais a visão que ele teve de Jesus no trono. Agora, pelo contrário, ele vai enxergar, ele vai ver, ele vai antever Jesus Cristo na cruz. Porque quando se lê Isaías capítulo 53, a impressão que você tem é que o profeta escreveu esse texto no Gólgota. Escreveu esse texto no Monte Caveira. Eu conheço o Monte Caveira, que fica ali no Garden Tomb, lá em Jerusalém, indo pela Porta dos Leões, saindo do bairro islâmico, parte sudoeste da cidade. E de fato está esculpido uma caveira ali na rocha. Tem um estacionamento islâmico bem na frente, é um jardim. E eu tive lá, eu filmei a sepultura, entrei na sepultura, tirei foto com meu celular. E tenho uma notícia para dar, é verdade, a sepultura está vazia. A sepultura não tem ninguém lá dentro. Se aquela sepultura tivesse cheia, a minha alma estaria vazia. Mas como a sepultura está vazia, a minha alma está cheia daquele que deixou a sepultura vazia ao terceiro dia. Então Isaías escreve que Jesus Cristo está pendurado na cruz. Ele está derramando a sua alma na morte. Ele está intercedendo pelos pecadores. Então esse profeta, ele tem 2 retratos de Jesus na Bíblia. Jesus no trono e Jesus na cruz. Agora, o que é interessante, quando você entra, como eu estava preambulando a dizer para vocês, a segunda parte do livro, que começa no capítulo 40, verso 1, vai até o capítulo 66, versículo 24. Esse texto todo, esse volume todo de versículos e capítulos, as versões capitulares, versiculares que tem a partir desse texto, primeiramente, ela vem trazer para nós a grandeza de Deus. Aqui está detalhada, está explicada a grandeza do Senhor Deus. E o primeiro sinal da grandeza de Deus que aparece aqui é justamente o apontamento de que o Senhor, Ele viria habitar em nosso meio. Ele estaria entre nós. Aqui faz uma alusão de que Jesus viria. Tanto é que nesse texto, a partir do versículo 3, ele chega até a dizer indiretamente do profeta João Batista. Quando se retrata de João Batista, é justamente, ele é designado conforme aqui aparece no versículo 3 do capítulo 40, a voz que clamaria no deserto. Mas o que é interessante,
você olhando para o livro do profeta, você vê que ele é uma mini Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, esse livro aqui tem 66 capítulos. O Antigo Testamento tem 39 livros, Isaías 1 até Isaías 39, parece que é o Antigo Testamento. Quando entra no capítulo 40 até o 66, são 27 livros, parece que é no Novo Testamento. Então por isso que esse profeta aqui, ele além de ser conhecido como messiânico, ele também é conhecido como profeta evangélico. Evangélico por quê? Porque de maneira inconsciente, foi o profeta do Antigo Testamento que mais falou do Evangelho, que mais falou de boas novas, que mais falou de boas notícias. E a primeira notícia que ele está dando é essa daqui, ó: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Por que ele está dizendo consolai? Capítulo 1 até o 39 é uma expectativa de cativeiro, é uma expectativa de destruição, é uma expectativa que o nacionalismo judeu seria destruído, seria atacado, seria totalmente defenestrado. Mas quando entra aqui no Novo Testamento de Isaías, simbolicamente falando, eu digo aqui de maneira metafórica, a primeira mensagem é essa daqui: o povo será consolado, o povo será visitado, o povo será restaurado. E é justamente a mensagem do Novo Testamento. Aquele povo que andava sem expectativa, porque o Novo Testamento, o pré-Novo Testamento, é um silêncio de 400 anos profético. Vocês sabem muito bem que entre Malaquias, que é o último profeta da antiga aliança, ao primeiro profeta da nova aliança, que é o profeta João o Batista, existe 400 anos de interregno, de silêncio, de um hiato profético. E João Batista, quando começa a pregar em Arabá, que é o deserto, os desertos de Judá, os desertos do Negev, a primeira coisa que João Batista diz é o seguinte: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa expressão de arrependei-vos é a mesma expressão de consolai-vos. Por quê? Porque quem se arrepende encontra consolo, quem se arrepende encontra restauração. Então, assim como Deus no Antigo Testamento dizendo que haveria um consolo para nós, uma expectativa para nós, isso se cumpre no profeta João Batista, que diz: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E para me alongar uma questão nesse arrependimento, nesse consolo, eu me lembro das palavras do Mestre, de Jesus Cristo, o nosso Raboni, o nosso Moré. A palavra Raboni é mestre, a palavra Moré é professor. Jesus era mestre e professor. Quando ele estava se despedindo dos discípulos, os discípulos pensaram: e agora? Cadê a restauração? Cadê o consolo que nós teríamos, se já era profeta, promessa messiânica? Aí Jesus olha para eles, eles estavam, digamos, melancólicos, estavam desesperados, estavam sem expectativa. Aí Jesus olha para os discípulos, quase que chegando a hora da sua morte e da sua despedida, e disse o seguinte para eles: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, ou seja, eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês perdidos, eu não vou deixar vocês sem instrução, mas eu vou mandar para vocês um outro consolador. Porque o que Jesus está dizendo? Olha, aqui comigo eu só posso estar entre vocês, no meio de vocês, mas quando eu mandar o Consolador, ele vai estar dentro de vocês. A palavra Consolador, um termo grego, paráclito. A palavra paráclito, ela tem duas significâncias. Primeiro, é a palavra advogado, aquele que defende. Mas segundo, a palavra paráclito significa aquele que é colocado ao lado para ajudar. Colocado ao lado para ajudar. Então deixa eu dizer um negócio aqui para você. Desde a volta de Jesus aos céus, vocês não estão órfãos, vocês não estão sozinhos. Alguém foi colocado ao teu lado para te ajudar. Quem sabe o teu pai não ajuda, a tua mãe não ajuda, a tua igreja não ajuda, teus amigos não ajudam, mas fica tranquilo, dentro de você tem alguém que vai te ajudar. Ele não vai te deixar, ele não vai te abandonar. Ele é o Consolador prometido e o nome dele é Espírito Santo da Verdade.
além dele te ajudar, ele te enche, ele te capacita, ele te restaura, ele te levanta, ele não te deixa, ele não vai te deixar. E o que é mais interessante, eu vou fazer uma pergunta aqui: quem crê no arrebatamento da igreja ainda? Deixa eu dar uma notícia para você, abrindo um parênteses. Quando Jesus arrebatar a igreja, ele não desce na terra para buscar a igreja. Sabe por quê? Porque a carruagem que vai levar a igreja para o céu, ela já está estacionada aqui no planeta Terra. Essa carruagem, ela estacionou lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu aqui na terra, veio habitar no meio da igreja, estar na igreja, encher a igreja. Mas quando a trombeta tocar, essa carruagem, ela vai levar todos aqueles que são de Jesus ao encontro de Jesus Cristo ali nos ares. Quem sente a presença da carruagem aqui nessa tarde? Você pode levantar a mão e acenar em fé nessa tarde? Se você sente a presença da carruagem, quem é nessa carruagem? A presença do Espírito Santo no meio da igreja. Esta é a carruagem que vai arrebatar a igreja. A ordem é do Pai, a expectativa é do Filho, mas quem leva a igreja é o Espírito Santo que está no meio da igreja de Deus na terra. Aleluia. Agora eu digo para vocês, Isaías 40, ele explica primeiramente, observe isso aqui, eu acho interessante. Ele explica primeiramente a grandeza de Deus, a grandeza de Deus. Aí ele começa a explicar o seguinte, acerca da grandeza de Deus, a partir do versículo 12. Ou seja, esse capítulo primeiramente, ele vai entregar para nós as credenciais de Deus. E quais são as credenciais de Deus? Só para começo de conversa, sabe o que Deus faz? Ele pega todas as águas que tem no oceano e coloca na concha da mão dele. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ele pega o Oceano Atlântico e coloca na mão dele. Ele pega o Oceano Pacífico e coloca na mão dele. Ele pega o Oceano Índico e coloca na palma da mão dele. Ele pega o Mar Mediterrâneo, ele pega o Mar Negro, ele pega todos os rios que tem na terra, ele pega o Nilo, ele pega o Amazonas, ele pega toda a água em forma de rio e oceano que tem na terra e coloca na palma da mão dele, para mostrar a sua grandeza e a sua majestade. Esse Deus que você serve, Ele é grande. Que mais? A Bíblia diz que Ele pega o céu, e mede o céu. E o céu para Deus, Ele mede um palmo, apenas um palmo. Para pensar no céu. Vamos falar aqui só do sistema solar. O sistema solar, ele começa no Sol e termina em Plutão, que já não é mais planeta. Para você viajar do Sol até o sistema solar, se você pegasse um avião que voasse na velocidade da luz, não existe. Qual é o tamanho da velocidade da luz? 330 mil quilômetros por segundo. Mas para você viajar na velocidade da luz, do Sol até Plutão, você demoraria 120 anos para poder viajar essa extensão toda. Mas a Bíblia está dizendo que o meu Deus, o teu Deus, Ele é tão grande, Ele é tão extraordinário, que do Sol até Plutão é um palmo da mão do Deus que você serve. Ele é grande e Ele é todo poderoso. A Bíblia diz, para falar da grandeza desse Deus, que todas as estrelas que existem, e observe, segundo a astronomia, existem 250 milhões de galáxias, e em cada galáxia existem 250 bilhões de estrelas. Pois bem, cada estrela, o Deus que você serve, o Deus que você se ajoelha diante dele, ele chama cada estrela pelo seu nome. Ele não erra nenhum nome de estrela. E se Deus sabe nome de estrela, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o meu nome também. Mas isso é só para mostrar a grandeza do Deus que você serve.
para pensar comigo. Esse Deus é tão grande, esse Deus é tão maravilhoso, que a Bíblia chega a dizer o seguinte: Ele se assenta sobre o ciclo da terra. O que é Deus se assentar sobre o ciclo da terra? É justamente aquilo que a Bíblia diz, que o céu é o trono dele, mas a terra é escabelo nos seus pés. O que é isso? Deus, para se assentar, Ele se assenta no céu, mas Deus, para se firmar, Ele coloca os seus pés na terra. É por isso que numa visão escatológica, a Bíblia diz que haverá novo céu e nova terra. O que quer dizer isso? Quando no novo céu, que é a eternidade, e a nova terra, que é a eternidade, onde você vai estar, quando você quiser adorar Deus na sua face, você sobe até o céu. Quando você quiser reverenciá-lo, você desce até os seus pés. É por isso que no novo céu e na nova terra, a cortina desse céu vai se abrir, e nós adoraremos na sua face, e nós louvaremos em seus pés, porque o Deus que você serve, Ele é imenso, Ele é grande, Ele é incontável, Ele é imedível, Ele é extraordinário, e o poder dEle está passando aqui nessa tarde. Agora para pensar comigo. Olha o que o versículo 21 diz: acaso não sabeis, porventura vocês não escutaram? Não tem sido anunciado desde o princípio? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Olha o 22: Ele é o que está sentado sobre o ciclo da terra, cujos moradores para Ele são como gafanhotos. É Ele que estende o céu como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes da terra, e em inutilidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem a gente vai comparar a Deus? Ninguém é comparável ao Deus que você serve. Agora observe aqui, observe aqui. Aí você chega diante desse Deus e pergunta para Ele: Deus, o que são as nações da terra? Sabe o que Ele vai dizer para nós? As nações da terra é como se fosse um pingo de água que vai cair de um balde. Olha o que esse Deus está dizendo. Esse Deus está dizendo o seguinte: que as nações da terra, para Ele, não significam absolutamente nada. Eu queria que esse microfone, eu queria que esse alto-falante estivesse agora colocado lá na Câmara dos Deputados Federais, lá de Brasília. Eu queria que esse som tivesse agora lá no Senado Federal de Brasília. E até digo mais, eu queria que esse som tivesse agora ali no Palácio da Justiça, onde tem 11 togados aqui nesse país chamado Brasil. E eu queria dizer para eles o seguinte: atenção, príncipes da terra, atenção, líderes da terra. Vocês pensam que mata, vocês pensam que dá vida, vocês pensam que prendem, mas vocês pensam que livra. Mas deixa eu dizer algo para vocês, príncipes da terra. Se eu pudesse que esse som chegasse lá, eu diria para eles: vocês não mandam nada, vocês não são nada. Só tem um que é alguma coisa aqui na terra e também ali no céu. O nome dele é o Deus dos crentes, o Deus dos crentes. Quem serve o Deus dos crentes aqui? Quem serve o Deus dos crentes aqui? Quem pode soltar um glória a Deus para o Deus dos crentes aqui nessa tarde? O Deus dos crentes está aqui para te batizar, crente. O Deus dos crentes está aqui para te renovar, para te restaurar, para te levantar. Ele é grande, todo poderoso, e digo mais, Ele é inalcançável aos olhos humanos. Agora vem a parte boa disso tudo aqui. Eu não tenho competência para falar da biografia de Deus. Eu não tenho competência para falar da grandeza de Deus, mas uma coisa eu sei, mesmo Ele sendo grande, todo poderoso, Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor.
Sabe o que a Bíblia está dizendo? O Deus que se assenta no ciclo da terra, o Deus que coloca o mar na palma da mão, o Deus que mede o céu com palmos a palmos, mas é o Deus que desce de lá, que entra no teu quarto, entra na tua vida, entra na tua história, de maneira personalizada e de maneira individual, só para te renovar, só para te levantar, só para te dar graça e só para te dar forças. É como se Deus falasse: pare para pensar o quanto você é importante para mim. Eu deixo o meu trono só para descer na terra e não te deixar caído e fracassado. Eu quero te renovar aqui nessa tarde. Quem está sentindo a presença do Deus grande? Mas aqui tem uma notícia interessante. Olha o que o Deus grande diz. Os jovens, quem é jovem diga amém. Amém. Olha o que o Deus grande diz. Os jovens se cansam. Faz cara de cansado aí, por favor. Olha o texto hebraico. Olha o texto hebraico. Preste bem atenção. Qual é a cara de cansado? Botaram a cara de alguém ali? Olha o texto hebraico, presta atenção. Neharim viafu vigal. Keshol uvarshulmi e kaltshelu. Mas só a primeira parte. Neharim viafu vigal. Repita comigo. Neharim viafu. Sabe o que é isso? Jovens se cansam em língua hebraica. Sabe o que o texto quer dizer? Eles tentam, não conseguem. Eles tentam, não conseguem. Eles tentam, não conseguem. Eles tentam, não conseguem. Porque a palavra neharim viafu significa dizer: os jovens desistem porque tentaram e não conseguiram. Aí esse Deus, ele diz o seguinte: acerca dos jovens que tentam e não conseguem, eu tenho uma alternativa para eles. Qual é a alternativa, Senhor? Eu quero que eles tentem de novo, e quero que eles tentem novamente. Sabe o que esse Deus está dizendo? É como se Ele falasse para nós: atenção você que desistiu das promessas, atenção você que desistiu da sua chamada, atenção você que desistiu da sua vida acadêmica, atenção você que até está querendo desistir da vida. Sabe o que Deus está dizendo? Tente novamente. Há uma alternativa, há uma saída. Eu estou aqui para te dar força e graça, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Olha para esse menino que está com essa carinha de triste, essa menina está com a carinha quase depressiva do teu lado, e diga para ela, em tom profético, em tom de amizade: coloque-se no lugar dele e dela agora, seja empático, viva as dores dele agora. Diga para ele o seguinte: Deus me manda te dizer, não é para desistir, há uma chance para você nessa tarde. Quem quer outra chance? 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 Quem quer começar tudo de volta aqui hoje, a partir dessa tarde? Então receba força, cansado. 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 Deus sabia que teria jovem que desistiria, mas Ele desce nessa tarde só para renovar o cansado e te fortalecer aqui hoje, crente. Aleluia. E tem mais. Olha o que o texto diz. É a mesma palavra, ela só está intercambiada, ela está em forma de paralelismo teológico.
Jovens se cansam e se fadigam, é a mesma coisa da desistência. Moços de exausto caem, é a mesma coisa de desistência. Mas aqui tem a receita final para aqueles que desejam uma outra chance. E aqui eu sou obrigado. Eu posso falar um pouquinho de psicologia? Vocês autorizam? Autorizam? Ok. A gente não sabe esperar. A gente não sofre pelas coisas que Deus já fez. A gente não sofre pelas coisas que Deus está fazendo. A gente gosta de sofrer pelas coisas que Deus vai fazer. E a psicologia diz que vocês mulheres são 37% mais ansiosas do que nós homens, visto que a psicologia detecta vocês, o universo feminino, como aquelas pessoas que essencialmente não sabem esperar. Por que a mulher é mais ansiosa do que o homem? Ora, isso está até na Bíblia. A serpente não foi falar com Adão, a serpente foi falar com Eva. E até digo mais para vocês, eu vou dar o meu iPhone de presente, lembrando que faltam 10 prestações a serem pagas ainda, mas é um 14 Pro, 256 gigas. E vou dar de presente para vocês, se vocês falarem para mim, quando foi que o Adão pediu para se casar? Eu estou falando sério, pode vir buscar meu iPhone aqui, eu vou dar de presente. Para quem falar para mim quando foi que o Adão pediu para se casar. E eu estou falando aqui no verso 31, mas os que esperam, estou falando de espera, para não dizer que eu fugi do texto. Pelo contrário, eu estou contextualizando o que eu desejo dizer. Ninguém sabe, graças a Deus que ninguém sabe, ainda bem. A Bíblia não diz quando Adão pediu para se casar, claro que não diz, mas quem diz quando Adão pediu para se casar é um conceito talmúdico judaico de uma tradução israelita, que diz o seguinte, que Adão só se casou por causa de uma conversa que ele teve com Deus. E sabe qual foi a conversa? Porque no começo Deus via Adão como eu estou te vendo, e Adão também via Deus como eu estou te vendo, porque Adão era inocente. O que separou o homem de Deus e o homem foi o pecado. Então Adão, nessa dispensação, sendo inocente, ele via Deus. E o Talmud, não é o Celso, não é a Bíblia, é o Talmud do judeu que diz o seguinte: Adão olhou para Deus e falou, Hashem. Aí Deus disse, pois não, Hadonishon, eu quero te fazer uma pergunta, Hashem. Ele chamava Deus de Hashem, e Deus chamava Adão de Hadonishon. Sabe o que o Adão perguntou? Senhor, eu quero saber o que é dor de cabeça. É o Talmud que diz, não sou eu, por favor, não me julguem. Sabe o que Deus falou para ele? Você quer saber o que é dor de cabeça, meu servo? Então tá bom, me dá uma costela que eu te mostro. Aí o Talmud e a Bíblia diz que Adão não queria dar costela. Sabe o que Deus fez? Deus fez cair um pesado sono nele, porque não dou a costela, mas dorme. Ele dormiu. Agora é interessante que a palavra sono no hebraico é halom. Diga comigo, Deus colocou o Adão em halom. Sabe o que é halom? Sonho realizado. Aí o Adão perguntou o que é dor de cabeça. Deus, me dá a costela. Não dou a costela. Aí Deus colocou ele para dormir e sonhar. E quando ele acordou, adivinha o que tem na frente dele? Eva. A esposa do homem é um sonho realizado. Pastor, a minha é dor de cabeça, a minha é terrível. Não, é sonho realizado. E todo jovem solteiro que está aqui, eu profetizo não uma dor de cabeça para você, mas eu profetizo um sonho desrealizado. Meu Deus, quanta gente encalhada! Levanta a mão quem quer sonho realizado. Levanta a mão quem quer sonho realizado. Eu profetizo sonho realizado. Agora, apenas as meninas solteiras, levante a mão assim. Meninas solteiras, diga menina solteira, diga comigo. Eu não sou menina solteira, eu sou um jovem casado. Agora digam bem isso aqui, só as meninas solteiras. A partir de hoje, dessa IBJ, não sofrerei mais de síndrome de Cinderela. Rapidamente, o que é síndrome de Cinderela?
é aquela menininha, ela está na igreja, ela é cheia de sonhos, ela é cheia de expectativa, ela gosta de pintar coraçõezinhos no seu diário. Ela coloca lá florzinhas no seu Instagram e com frases de efeito de uma menina apaixonada. Aí todos dizem, essa menina é uma princesa e provavelmente ela está atrás do príncipe encantado. É aí que entra a síndrome da Cinderela, porque tem muita menina que está na expectativa do príncipe encantado. Aí ela encontra o príncipe encantado, ela se casa com o príncipe encantado, mas os anos se passam e ela vai descobrir que casou com o cavalo do príncipe. Aí tem outra síndrome da Cinderela. A coitadinha, ela pensou que encontrou aquele sapo birruguento, né? Ah não, mas diz a história na expectativa da Cinderela e de todas as princesas, que ela vai beijar o sapo e o sapo vai se tornar num belo príncipe. E a coitadinha se casa, fica anos beijando o sapo de língua e é o mesmo sapo. Eu tenho uma boa notícia para dar aos homens que estão aqui. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Ah, eu encontrei um homem perfeito. Deixa a vida dele em paz, vai cuidar da tua vida, já que você encontrou alguém perfeito. Não tem homem perfeito, não tem mulher perfeita, como não tem casamento perfeito e nem casamento de conto de fada. O casamento é ajuste conjugal, o casamento é cordão de 3 dobras. Quer se casar bem? Convida Jesus para o teu casamento, convida Jesus para a tua casa, que a bênção vai chegar junto. E fuja dos príncipes. Mas pastor, eu encontrei um gato da asma. Gato tem pulga, gato solta pelo, gato não é confiável, tadinho do make. Não, mas não é nesse make que eu estou falando, tá, Marcão? Fica tranquilo. Mas esse gato não tem nada a ver contigo. Ovelha não combina com gato. Ovelha não combina com gato. Cadê as ovelhas? Cadê as ovelhas? Ovelhas. Eu não quero que vire um negócio de casais aqui, eu vou mudar de assunto. Mas os que esperam no Senhor, diga lá, mas os que esperam no Senhor, vocês mulheres não são pacientes. Vou provar para vocês, falando da primeira mulher criada na Bíblia, uma tal de Eva. O Adão não foi conversar com a serpente, nem a serpente foi conversar com uma Eva. A Bíblia diz assim, mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais que Deus criara, disse à mulher. A palavra sagaz significa aquele que seduz com palavras. Repita comigo, todo ser humano tem um maperógeno. Pergunta, o que é isso? E vocês respondem, maperógeno são pontos de sensibilidade que todo ser humano tem. Apenas os meninos, o homem tem. Voz grossa, né? Vamos lá, o homem tem 67 pontos de sensibilidade. Meninas agora, a mulher tem 473 pontos de sensibilidade. É impressionante. Olha para mim aqui. Você chama um homem de gordo, seu gordo, ele vai dar risada. Chama a mulher de gorda para você ver o que acontece com a tua vida. Olha para mim aqui. Dos 473 pontos de sensibilidade que a mulher tem, metade está na região do ouvido. Aqui dentro do teu ouvido tem uns 3 menores ossos do corpo humano, bigorna, martelo, estribo. Para que você tenha uma boa audição, esses ossos têm que estarem bem. Mas emocionalmente falando, metade dos pontos de sensibilidade da mulher estão na região do ouvido. É por isso que a mulher dá mais importância àquilo que você fala do que àquilo que você mostra. É por isso que está cheio de homem feio, casado com mulher bonita.
O feio não tem nada, mas tem uma lábia, tem um papo. Que a bonita, pode ser um xereque, mas a bonitona se derrete pelo papo, pela lábia. E eu estou vendo aqui essa dura realidade entre os tais. Olhe para mim aqui, do que é que eu estou falando? Eu estou falando de ansiedade. A serpente sabia que a mulher, ela era atraída por aquilo que se falava. É por isso que a serpente foi falar com a mulher. Porque se a serpente diz para o Adão: Adão, vem cá, Adão, se você comer dessa fruta, você vai ser parecido com Deus. Adão ia pegar um pedaço de pau, ia puxar a bicha pela cauda, ia matar aquela cobra no jardim do Éden. Mas a serpente, mais sagaz, a palavra sagaz significa aquele que seduz com palavras. A mulher passa diante da árvore, a serpente olha para ela e diz: Eva, Evinha, vem cá, amiga. Eu não estou falando com o senhor, não, só uma expressão assim, tá? Eva, você sabia, se você comer dessa fruta, você vai ser parecida com Deus? Amiga, não brinca. Sério? Me conta esse babado agora, eu fiquei curiosa. Como que eu vou ficar? Sim, verdade. Sim, você vai ficar parecida com Deus. A Eva pega daquela fruta, come e leva para o otário, leva para o Adão. E o Adão também come, porque o Adão confiava na Eva. Por que a serpente foi falar com a Eva? Porque ela sabia que ela não sabia esperar na promessa, esperar na expectativa. Agora eu tenho algo para confessar, vocês não vão se escandalizar. A psicologia diz que a mulher é mais ansiosa do que o homem. Se isso é verdade, eu confesso aqui publicamente, sem medo de ser criticado, a minha alma é feminina. Porque eu também sou ansioso. Agora eu quero ver quantos machos que tem aqui que assume que é ansioso. Levante a mão, só os machos que são ansiosos. Olha quanto homem de alma feminina, gente. Vai devagar com esse negócio de homem de alma feminina, tá? É só nessa metáfora aqui, tá bom? Porque Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea. Macho e fêmea. É só uma metáfora. Alma feminina. Seja homem, já que tua mãe não foi. Abrindo parênteses, quando Davi, ele coloca o Salomão no trono, ele diz para o Salomão uma só palavra. Ele não diz: mate todo mundo, guarde dinheiros, tenha muita grana. Mas ele olhou para o Salomão, Mateus, e só disse uma palavra: Hamelech Shlamon Ish. Salomão, seja homem. Eu quero olhar para vocês, eu quero só com aqueles que não gostam de esperar. Levante a mão assim, só quem não gosta de... Eu vou levantar porque eu não gosto. Todos os ansiosos que tem aqui, é natural. Natural, só ansioso. Tem gente disfarçando aqui, mas eu sei que é, né? Só os ansiosos aqui, né? Então eu tenho uma notícia para dar para você. O Deus grande, o Deus poderoso, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que mede o céu com palmos, o Deus que pega a água dos oceanos e bota na concha da mão dele, ele me manda te dizer: os que esperam no Senhor renova a força. Receba força para esperar. 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 Diga para quem está do teu lado direito e esquerdo: espera na promessa. Espera na promessa. Espera na promessa. E o que acontece com aquele que espera na promessa? Eu gosto disso aqui, já estou terminando. Antes de eu continuar, só mais 5 minutinhos. Quem ficaria até meia-noite aqui hoje? Fica só vocês, eu vou daqui 5 minutos. Termino. Escute isso aqui.
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Gente, a palavra renovam aqui, diga lá, renovam. Me desculpe o que eu vou dizer aqui aos estudantes da Bíblia, aos acadêmicos que estão aqui. Se você pegar o texto hebraico, eu não vou lê-lo. A palavra renova aqui no hebraico, no original, é trocam. Então, traduzindo, os que esperam no Senhor trocam as suas forças. Trocam. E aí o texto vai dizer assim, porque eles sobem com asas como águias. A águia aqui, querido, não é o crente. A águia aqui não tem nada a ver com o ser humano. Símbolo de águia, por exemplo, na Bíblia, é um símbolo de Deus, é um símbolo divino. A águia aqui não é nós, porque tem muita gente que está mais para, desculpe, está mais para galinha que águia. Então essa águia aqui não é nós. É por isso que o texto hebraico está correto. Quem espera no Senhor, ele troca as suas forças. Troca as suas forças com quem? Com Deus, com a águia. É como se o texto original hebraico estivesse dizendo: você está fraco, mas troca a força comigo. Você não pode, mas eu vou poder por você. Você não faz, mas eu vou fazer por você. Você não tem nada, mas eu tenho por causa de você. Então aqui é o seguinte, jovem, você que está fraco, pega essa fraqueza, troca pela força de Deus. Pega essa queda e troca pela restauração de Deus. É Deus dizendo: você não vai conseguir, mas eu que sou a águia, eu vou renovar você com força parecida com aquela que eu tenho. Aleluia. Gente, já que eu vou embora daqui a pouco e ninguém vai poder ir atrás de mim, não vão ficar bravos comigo? Você jura? Jura, né? Então, essa pessoa que está do teu lado aí, que é teu amigo, é gente boa, né? Diga para ele o seguinte: é tempo de trocar as forças com a águia e deixar de ser galinha. Queridos, não se ofendam, é uma metáfora. A Bíblia é cheia de metáforas. Tá certo? Agora, apenas algumas informações bem rápidas. A águia é a única ave que voa contra a tempestade. Apenas algumas informações. A águia é a única ave que é monogâmica. Ela não troca de parceiro enquanto seu parceiro estiver vivo. A águia é a única. Vai lá na Tailândia, lá tem sopa de barata, tem ravioli de piolho, tem o que você quiser desses bichos exóticos, mas vai lá pedir águia assada. Águia assada não tem, porque a águia não se permite ser capturada, ela nasceu para ser livre. A águia, ela consegue voar a 470 quilômetros por hora. Agora, se você quiser informações da galinha, a galinha não voa, ela se assusta. A galinha não enxerga longe, ela só consegue enxergar a 80 metros e em preto e branco. A galinha, por exemplo, se pergunta: ô galinha, quem é teu marido aí desses galos? Olha, não sei, vou ter aquele, vou ter isso aqui agora. Amanhã aquele outro. Eu não sei quem que é, não. É nesta tarde que o poder da águia, que é Deus, vai descer sobre a sua vida nessa tarde. Ele está aqui para te renovar. Ele está aqui para te renovar. Ele está aqui para te renovar. E voaremos com asas como que de águias. E o Deus Todo-Poderoso pode fazer isto. E se tem uma coisa que eu sou pontual, é no horário. E me falaram que era para mim até 6 horas da tarde. E aqui eu termino a minha participação. Que Deus em Cristo os abençoe. Mas gritem todos, é tempo de se renovar
como águia e deixar de ser. Eu não falei nada. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos glorificam o nome do Senhor por esta plenária?